Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje foi sugerido por um telespectador que tem dúvidas a respeito de um assunto espinhoso da vida da igreja. Não é muito difícil encontrar nas igrejas cristãs pessoas que já se converteram a Jesus há um bom tempo, às vezes até há mais de 10 anos, mas que ainda mantêm vícios, apesar da sua conversão. Vícios, fumam, ou então vício de alguma outra substância, ou vício de pornografia, o que é uma coisa escabrosa. Vícios. O Senhor Jesus, lá pelas tantas, disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muita gente usa esse versículo para dizer: olha, se você está no Filho, o Filho te libertou. Então você está livre, verdadeiramente livre. Por que ainda manter o vício? Então a suspeita é de que o cristão mantém o vício porque ele quer. Ele, na verdade, não quer abandonar aquele vício. Aí a gente cai num outro problema teológico. Ora, converter-se a Jesus é uma forma de dizer: eu me arrependo da vida que eu levava antes de conhecer o Evangelho e reconheço que os meus pecados, as minhas iniquidades, os meus vícios foram responsáveis pela crucificação e pela tortura que o Senhor Jesus Cristo sofreu no Calvário. Ele estava lá pagando exatamente por esses pecados, que evidentemente não podem ter mais espaço na minha vida, não podem ter mais lugar na minha vida. Eu fui nascido de novo. Tá, pode ser que você não possa ou não consiga se libertar dos vícios imediatamente. Eu acredito que deveria ser assim. Nasceu de novo, começa tudo outra vez, zerou, e já vem sem vício, tudo bonitinho, puro, Mas a prática mostra que muitas vezes leva um tempo para que o novo convertido se liberte dos vícios. Inclusive as casas de recuperação, que tratam com pessoas severamente acometidas por vícios, não falam em libertação instantânea. Então, mas há uma libertação. Por que há crentes que, passados 10 anos da sua conversão, ainda mantêm os mesmos vícios? O que há de errado com a doutrina, com a igreja ou com eles? O que você me diria a respeito? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje, contando mais uma vez com a presença do parceiro do Vejam Só, pastor Marcos Souza, ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Paz e graça, pastor, tudo bem com o senhor? Paz e graça, reverendo. Graças a Deus, tudo bem, tudo na santa paz, aí na correria do dia a dia, mas servindo a Deus a todo vapor. E a Igreja ao Deus Eterno? A Igreja ao Deus Eterno vai caminhando lá na rua Alencar da Aripe, no número 120 ali no Sacomã. Estamos ali 3 vezes por semana, cultuando ao Senhor, além dos nossos trabalhos de ensino. Pertinho do terminal, né? Isso, acho que deve dar uns 400 metros, 300, 400 metros do terminal. Sacomã. Silvana está bem? Silvana está bem. Recomendações. Ósculo Santo para Silvana, irmã do pastor. Pois bem, do outro lado, o outro parceiro do Vejam Só, o pastor Paulo Eduardo Gomes Vieira, ministro da Primeira Igreja Batista aqui de São Paulo. Paz e graça, pastor Paulo, tudo bem? Paz e graça, pastor Heber. Satisfação de estar aqui mais uma vez, poder refletir juntos sobre esse tema tão interessante. E nosso desejo é que, de alguma forma, a gente contribua para que irmãos e todas as pessoas que nos acompanham tenham um maior esclarecimento acerca desse tema que nós vamos discutir. E onde fica a Primeira Batista de São Paulo? Primeira Batista de São Paulo fica no centro velho de São Paulo, chamada Região da Luz, Praça Princesa Isabel, número 233. Fica exatamente na Praça Princesa Isabel. Cuja estátua é do Marechal Deodoro da Fonseca. Não, perdão, Duque de Caxias. Duque de Caxias. Duque de Caxias, isso. Maior monumento
equino do mundo. Ah, é? É, exatamente. Não tem uma estátua maior? Equino não, no planeta. Que legal. E não tem nada a ver com a Princesa Isabel, né? Nada a ver com a Princesa Isabel. A avenida ao lado é a Avenida Duque de Caxias, mas a praça é a Praça Princesa Isabel. Vai entender. Bom, para entendermos o tema, o Zeca vai nos ajudar com a matéria de abertura. Vejam só. A palavra vício pode ter várias definições. Na Wikipédia, por exemplo, define o termo como um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. A Organização Mundial da Saúde, por sua vez, considera um vício como uma doença física e psicoemocional. Para a psicologia, o vício é um mecanismo de fuga emocional, em que o indivíduo obtém prazer e foge de sua dor. Existem infinitos tipos de vícios, que são prejudiciais em diferentes proporções. O que separa o vício de um hábito comum é justamente o prejuízo que este comportamento causa na vida da pessoa. A definição mostra que vício definitivamente não é algo bom. Por isso, queremos tentar responder em nosso debate de hoje a seguinte pergunta: por que existem crentes convertidos há mais de 10 anos que não conseguem se livrar de vícios? Uma questão bem profunda que envolve a obra de Cristo em nossas vidas, questões psicológicas e também, obviamente, muito preconceito. Afinal de contas, pornografia é vício, mas café não. Já definimos o que é vício, ou pelo menos o que a palavra significa. Agora temos outro problema, já que precisamos definir se existem vícios permitidos e outros proibidos. Isso, pelo menos, na visão da igreja. A Bíblia diz o seguinte sobre o vício, ou melhor, sobre o comportamento do homem. Vamos ao livro de Provérbios, ver qual é a orientação do sábio inspirado por Deus. Abra no capítulo 25, verso 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O homem precisa ter controle, domínio sobre as suas atitudes. Por isso, as coisas não podem nos dominar. Tudo aquilo que te domina é vício, consequentemente, pecado. Então, não são apenas os viciados em drogas, álcool, pornografia ou fumo que precisam pedir perdão a Deus. Temos aqueles que são viciados, por exemplo, em televisão, em redes sociais, em celular, videogame, café, comida e tantas outras coisas que consideramos permitidas. Será que realmente existe essa divisão? Vícios permitidos e aqueles que são proibidos? O cristão não pode ser viciado em sexo, mas pode ser glutão? Não precisa ser liberto também? Fique ligado, nosso debate vai pegar fogo e está apenas começando. Muito bem, o tema de hoje é complicado. Toda vez que a gente fala de conversão, pressupõe-se mudança de vida. Porém, há cristãos que não conseguem se livrar dos vícios. Pastor Marcos Souza, ministro da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, pastor, é muito delicado falar, né, de um assunto como esse, porque nós ministros também temos que tomar cuidado, porque todos nós somos tentados, todos nós passamos por tentações e nós temos que tomar cuidado para não julgar as pessoas das quais nós vamos falar, né? Temos que tomar cuidado porque não se define, né, dessa forma ou daquela o porquê que muitas pessoas ainda sendo servos de Deus, estando na igreja, ainda tenham vícios, né, dos mais variados. Então existem, pelo menos na minha opinião, 3 fatores que podem contribuir muito para que essas pessoas permaneçam nos vícios. Né? Um deles seria a própria igreja, porque como o pastor citou aí no início, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vejo que isso que é dito por Jesus é uma missão dada para a igreja, né? É o Senhor quem liberta
é a palavra de Deus quem liberta, mas quem manuseia essa palavra é a igreja, são as lideranças. Então, eu lembrando o momento em que, em João 11, Jesus ressuscita Lázaro, quando ele diz, Lázaro venha para fora, ele está chamando para uma nova vida, para uma vida com o Senhor Jesus. Ali nós vemos prefigurado a igreja, né, sendo chamada para fora. Ele traz o Lázaro envolto em faixas, ataduras, para fora. E depois que ele vem para fora, já ressuscitado, o Senhor Jesus diz aos discípulos, vão até ele e tirem-lhes as ataduras. Então eu vejo isso como o Senhor Jesus ensinando a liderança a tirar essas faixas, tirar esses vícios dessas pessoas com o ensino da palavra de Deus, né? Ou seja, não é só trazer a pessoa para Cristo, não é ela só vir para Cristo, porque a princípio muitos acreditam que no momento que você entrega a tua vida para Jesus, você é totalmente liberto, tudo mal cai por terra, né? Nós somos perdoados, essa é a verdade. Nós somos perdoados de todos os pecados que nós cometemos. Mas nós temos crenças errôneas ainda dentro de nós, nós temos muito lixo dentro de nós, que não vai sair exatamente no momento que a pessoa entrega a vida dela para Jesus. Tem muitas coisas que a pessoa faz, que faz parte do dia a dia dela, que para ela são coisas normais, não tem nada de errado nisso. E se a igreja não orientar, se a igreja não ensinar, se ela não discipular, essa pessoa vai continuar vivendo, né, com alguns vícios, com algumas práticas que não condizem com uma vida cristã, talvez por muito tempo, sem nenhum conhecimento. Por isso, talvez não deixe esse vício ou esses vícios. Então, a igreja muitas vezes falha aí. Às vezes, a liderança trabalha para o crescimento, para o volume, né, de pessoas lá salvas, de pessoas na igreja, de pessoas compondo o ministério, e se esquecem de cuidar do íntimo dessas pessoas que precisam de ajuda. Não basta apenas entregar a vida para Jesus e achar que está tudo correto, porque não é bem assim. A conversão, na minha opinião, no dia em que você recebeu Jesus como seu Salvador, instantaneamente você foi salvo, mas no dia seguinte você começa uma batalha progressiva de santidade. No dia que você recebeu Jesus, você foi santificado, mas no dia seguinte você começa uma batalha progressiva de santificação, porque você ainda está sobre a terra. Então você vai deparar com todas aquelas coisas que um dia você já viveu, já fez, já deixou de fazer, e agora, se você não for orientado pela liderança, pela palavra de Deus, você vai continuar errando. Muito bem. Essa foi a opinião do pastor Marcos Souza na sua primeira intervenção. Ele é ministro da Igreja Cristã Evangélica Deus Eterno. Vamos ouvir pela primeira vez então sobre esse tema o pastor Paulo Eduardo Gomes Vieira, ministro da Primeira Igreja Batista de São Paulo. Eu penso que a gente deve abordar um aspecto que é muito importante. Que resposta que nós, seres humanos, damos ao Evangelho? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa atitude? Eu concordo plenamente, a nossa redenção, a nossa salvação, ela é instantânea. Quando nós abrimos o nosso coração, recebemos Cristo como Filho de Deus e o assumimos como Senhor e Redentor nosso, então estamos salvos. No entanto, que tipo de atitude a gente tem para com essa salvação, para com os conteúdos da fé? Então vamos lá. Quando Paulo escreve à igreja de Filipos, Filipenses 2:2, ele diz: efetuai a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, temor e tremor, com muita seriedade vocês têm que desenvolver isso. Não é de qualquer modo. Paulo, ele qualifica, ele adjetiva isso. Lá, 1 Pedro 2:2, a gente encontra também esse tipo de recomendação. Nós encontramos Pedro dizendo o seguinte: olha, buscai ardentemente o puro leite espiritual para que vivais a salvação, ou seja, para que vocês cresçam na salvação. Diante da redenção, diante dos conteúdos da fé, nós temos que buscar ardentemente a transformação, nós temos que buscar com temor e tremor a nova vida. Então, a nossa resposta diante dos conteúdos da fé, diante daquilo que a Bíblia nos propõe, é decisivo. Como já dizia, né, lá o filósofo francês, mesmo ele sendo ateu, interessante, é uma fala que eu entendo que é muito significativa.
Jean Paul Sartre, ele falava, mais importante do que aquilo que fizeram com você é o que você faz com o que fizeram com você, ou seja, qual é a resposta que você dá. Eu ressalto aí nessa afirmação de Jean Paul Sartre a responsabilidade humana diante dos fatos da vida, que, ao meu ver, isso vai ao encontro dessas falas, Filipenses 2,12, 1 Pedro 2,2, ou seja, agora que eu sou um cristão, agora que eu me encontrei com Cristo, qual vai ser a minha atitude? Vou buscar fervorosamente os conteúdos da fé para que eu seja transformado, para que eu me liberte dos vícios, das cargas negativas que eu trago. Agora que eu me encontrei com Cristo, com o Evangelho, eu vou buscar com temor e tremor a proposta cristã para que eu viva efetivamente uma nova vida em Cristo, sem as amarras da velha vida. Então, isso é decisivo. Ou eu vou viver de modo displicente. Já sou salvo, agora eu já tenho, vamos lá, o meu nome escrito no livro da vida. E aí, então, até porque eu já tenho garantida a salvação, agora, então, eu vou, como que, viver de um modo um tanto quanto relaxado, porque eu estou salvo. Então, penso que esse é um fator decisivo no nosso processo de libertação de vícios, de cargas, de coisas ruins que trazemos em nossa história de vida. Ok. A partir do próximo bloco, a gente vai trabalhar a questão do prazo, né? Como é que se afere esses avanços e existe um prazo? Afinal de contas, a sugestão que nós recebemos falava, poxa, o sujeito se converteu há mais de 10 anos e tem vícios. Pecado, tudo bem, mas vício? Então, a gente fez uma pergunta sobre isso na nossa enquete, publicada no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá? Na sua opinião, a libertação do crente que tem vícios pode ser longa? Não é pode no sentido de permissão, mas no sentido de isso pode acontecer, né? Muita gente diz que sim, outros dizem que não, porque se, afinal de contas, se quem liberta o crente é Jesus, não pode demorar, não, né? Vamos ver qual vai ser o resultado da enquete ao final desse bloco. Se você quiser conhecer melhor as Escrituras Sagradas, eu tenho uma boa dica para você. O curso bíblico da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade, que, aliás, tem outros cursos além do curso bíblico. O curso bíblico está em todas as filiais da Agrade, Brasil inteiro. Agora, existem vários outros cursos que a Agrade mantém, inclusive cursos bem novos, bem recentes, que você vai saber quais são ao ligar para lá. Anota o telefone, no horário comercial, amanhã eu vou estar lá, dando aula. Estou terminando o curso de escatologia lá, mas você não vai falar comigo, você vai falar com o pessoal da secretaria, tá? E se informar sobre todos os cursos que você pode fazer na região onde você está. Diz onde você mora e o pessoal da Agrade vai te orientar. 0 operadora 11 31 15 0819 31150819 em São Paulo. Liga lá e conversa com o pessoal da Agrade, tá bom? A gente vai para o intervalo, voltamos já já com a continuação do Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Hora do Vejam Só quem assiste ao Vejam Só. Olha, hoje vai ser o sorteio da fotografia, né, que vai ganhar diária para 5 pessoas no final de semana lá em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, numa pousada na Praia da Fortaleza. Essa pousada fica a 80 passos da praia. Uma bênção. E tem desconto para pastor, viu? Só ligar lá e dizer, ó, sou pastor da igreja tal, tem desconto lá. Por enquanto, né? Não sei quanto tempo vai durar essa promoção. Vamos ver as fotos. A primeira foto de hoje vem lá de Salvador, capital da Bahia. O Robson assiste ao Vejam Só lá. Que Deus abençoe, Robson. Muito obrigado pela sua audiência. Um dia eu vou conhecer a tua terra. Da Bahia a gente vem para São Paulo, em Guaratinguetá, né? Na beirada da Dutra, nós temos o César assistindo ao Vejam Só. Muito obrigado, César, mas eu acho que alguém bateu a foto para ele, né?
Ele está com as duas mãos lá, cruzadas e tal. Não veio o nome do fotógrafo, César. Se você ganhar, vai só você lá para Ubatuba, hein? Vamos lá agora para Pernambuco, em Orobó. Em Pernambuco, nós temos o Denilson assistindo ao programa. Obrigado, Denilson. Um abraço ao povo de Pernambuco, saudade. E ficamos em Pernambuco, porque a próxima foto é de Caruaru. Passei por Caruaru 2 vezes, gostei muito de ver a cidade arrumadinha, bacana. Tem uma feira de roupas, né? Confecções muito forte lá em Caruaru, né? E também em Santa Cruz do Capibaribe. O Everton Soares mora em Caruaru e está lá assistindo ao programa. Um grande abraço, Everton. Saudade aí do povo de Pernambuco. E em Maceió, nas Alagoas, nós temos o José Gomes, que assiste ao programa. Valeu, Zé Gomes. Um grande abraço para você. Que Deus abençoe. Fica na paz. É a Pietro Paulo que está ali atrás? É a pastora Pietro Paulo, não é isso? Então tá. Muito bom. E agora você pode mandar também um vídeo para nós, concorre ao mesmo prêmio, né? Fazendo alguma observação sobre o programa, dando alguma sugestão. O vídeo de hoje veio lá do Ceará, em Igatu, né? Daqui a pouco. Eita, nós, vocês são fogo. Então tá bom. Então vamos para o debate, né? Vamos lá. Nós temos conosco hoje o pastor Marcos Souza, da Igreja Evangélica Deus Eterno, e ele, na fala dele, disse que o problema do crente que continua com o vício é a igreja. O senhor falou 3 coisas. Sim, a primeira foi a igreja. A segunda seria a questão da própria pessoa, né? Que o pastor até tinha colocado a questão de atitude, né? Porque também tem a questão do crente que ele se converte, está na igreja, ele agora acredita que é salvo e não vê muita necessidade de estar buscando muito, de se comprometer mais em conhecer a palavra de Deus, quando a palavra própria diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então ele não vê essa necessidade de crescer dessa forma e vai, né? Não é uma pessoa frequente nos cultos, não é uma pessoa que frequenta uma escola bíblica, né? Então vai ficar mais difícil com certeza essa pessoa alcançar uma libertação, porque ela não tem esse comprometimento, ela não vê essa necessidade, né? E muitos crentes assim ainda encontram alguns versos isolados da Bíblia para poder dizer que, né, não tem nada de errado, né? Então, o pecado está nos olhos de quem vê, né? Porque existem, né, pessoas que pensam dessa forma. Porque não tem um texto na Bíblia que fala que o que come carne não fale mal do que come verdura e vice-versa, né? Algumas pessoas isolam esses textos e acreditam que assim, não, é pecado para você, para mim não é, não está me fazendo mal, minha consciência está limpa. Um vício? Digamos um vício. Porque assim, foi declarado pelo Zeca lá no momento que ele apresentou o tema, que rede social, por exemplo, um WhatsApp, um Facebook, é um vício, né? É um vício nocivo que tem afastado muitas pessoas de Deus, tem afastado muitas pessoas do Evangelho, da igreja, dos cultos, né? Dos trabalhos da igreja. Relacionamentos, inclusive. Relacionamentos, né? verdade. Pessoas. É um vício, né? E é um vício nocivo, né? E ela diz que não é pecado. Né? Pecado está nos olhos de quem está julgando, né? Pecado está nos olhos de quem está lá condenando. Então, existe esse tipo de pessoa. Não é pecado, segundo aquele conceito clássico de pecado, né, que faz com que a pessoa tenha que ser disciplinada pela comunidade. Mas vamos lá, se a gente pensa em algo que é saudável ou não, nesse sentido, sim, com certeza. É um grande erro. Senta-se à mesa e as pessoas não olham mais nos olhos umas das outras, não conversam. Então, mas eu quero ir um pouco além. Não se trata só de comportamento, porque assim, ou de conveniência, comportamento conveniente. Quando a gente fala de vício, é porque a pessoa não consegue ficar sem. Então, a pessoa que não consegue deixar de acessar as redes sociais por 3 dias seguidos, ela não pode ser considerada uma viciada? Sim, sim. O vício está necessariamente associado à ideia de dependência. É a falta de domínio, né? Não tem domínio, ela não administra, ela não faz gestão daquilo. Aquilo é que possui a pessoa. Então,
E aí, nesse sentido, é porque o termo pecado, muito comumente, ele é associado a questões morais, sexuais, apenas, ele se restringe a isso. Sim. Né? Mas isso no senso comum. Só que, na verdade, vamos lá, vício, vem do latim vitium, que quer dizer fratura, fraqueza, algo que está relacionado à conduta, ao caráter da pessoa. Então, se a pessoa ela tem essa fraqueza, essa fratura no caráter, vamos lá, ainda que não seja um pecado de natureza moral, sexual, é um pecado. E que traz prejuízos, sim, grandes. Eu confesso, me incomoda muito. Eu estou na mesa com 2, 3 pessoas fazendo uma refeição, tomando um café, alguma coisa, e uma das pessoas fica ali o tempo todo no WhatsApp, fica ali o tempo todo vendo e-mail, fica ali o tempo todo na internet, não desenvolve a conversa, não olha nos olhos. Eu tenho pavor de participar de reuniões nas quais eu estou liderando e uma ou outra pessoa não acompanha visualmente, fica lá o tempo todo no celular. Eu não consigo, isso me incomoda muito. Algumas vezes eu tenho que pedir, olha, eu vou pedir para todo mundo acompanhar full aqui, completo, o nosso encontro, deixa o celular para outro momento. O conceito clássico de pecado, não é um pecado, mas é um erro. Não, mas se for vício, se a pessoa depende daquilo, não tem como dizer que não é pecado. Não, Sim, vício, lógico que é. O vício se caracteriza como pecado mesmo porque é uma coisa nociva e que afasta a pessoa de um relacionamento melhor com Deus, né? Uhum. Afasta a pessoa de um relacionamento com Deus. A partir do momento que nos afasta de um relacionamento familiar, você já está ofendendo a Deus, né? Porque Deus é família, né? Deus ama a família, quer ver a família ali em comunhão, a igreja em comunhão. E um vício, né? Um vício em redes sociais, por exemplo, é algo que afasta, é algo que tira ela de sintonia com os demais, né? A igreja é um corpo. Se tem um que não está de acordo com o corpo, ele tá se ferindo e também oferindo a santidade de Deus por não estar em comunhão com os demais. Então, essas pessoas ainda veem isso como não sendo vício. É a mesma coisa, eu já conversei com pessoas, conheço pessoas, na época em que eu não era convertido, não era cristão, e tinha sempre amigos que bebiam, mas você via claramente que a pessoa já estava possuída pelo vício. Mas quando você falava com ele, ele dizia, não, a hora que eu quiser parar, eu paro. A hora que eu quiser, imagina, eu tenho domínio, eu sei o que eu estou fazendo. E você está vendo claramente que não. Então eu vejo hoje as pessoas com esses outros vícios sendo aqui colocados, como a pessoa também fala, não, eu não sou viciado. Mas aí, pastor Marcos, você toca num ponto que também é muito, muito importante. A dificuldade imensa que as pessoas têm de admitir, de aceitar a indicação de uma fraqueza própria. Sim. Eu fui pastor durante 17 anos em Resende, Primeira Igreja Batista de Resende, e tem algumas multinacionais ali na cidade, no entorno da cidade. Numa das grandes multinacionais, lá nos anos 90, uma assistente social me contou que um dia alguém foi convidado para fazer uma palestra sobre a dependência química em relação ao álcool. E aí, quando ele disse para a imensa maioria dos quadros daquela empresa, dos funcionários, que qualquer pessoa que tem o menor grau ou que tem o menor grau de dependência em relação ao álcool, ela é considerada alcoólatra. Aquela assistente social me disse que teve gente que deu quase que pulos, protestou. Enfim, o sujeito não precisa estar caído na esquina, na sarjeta, para que seja considerado como alcoólatra. Concordo. Se ele não passa um dia, ou se ele não consegue passar um final de semana, ou se ele não consegue ir a uma festa sem que tenha álcool, bebida alcoólica, ele é, sim, alcoólatra. É um dependente químico, é viciado. Só que há um protesto grande, veemente, com relação a isso, então, comumente. Mas eu quero ouvir do senhor, então, o seguinte, porque vamos pegar um vício que ninguém aceita, o vício do fumo, cigarro, né? Existem crentes que continuam fumando. Como é que a gente deve vê-los? Depois eu vou ouvir o pastor Marcos. Já houve em ambientes evangélicos, culturalmente falando, em que o fumo não era considerado um pecado
e que, pela graça de Deus, houve um progresso. Hoje é praticamente impossível alguém que não conteste o vício do cigarro como um pecado, traz prejuízos severos ao corpo, à saúde, e nós sabemos, né, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Volto àquilo que eu disse no primeiro bloco. Se a pessoa tem uma atitude de consentimento, de adequação, de adaptação própria e de acomodação, eu acho sim que a igreja deve exercer uma ação disciplinar, deve contestar. Se a pessoa se identifica-se, se percebe-se nitidamente uma busca intensa por um processo de libertação ou pela libertação, eu acho que a igreja, a comunidade, deve acolher esta pessoa. Ela está em amplo processo de libertação, ainda que ocasionalmente ela sofra uma recaída, uma queda, mas percebe-se nitidamente naquele irmão um processo, uma busca muito sincera pela libertação daquele vício, daquela dependência química. E o senhor, como é que vê isso? O cigarro, o pastor falou a questão do templo do Espírito. Eu ia dizer a mesma coisa. Se nós somos o templo do Espírito Santo, a Bíblia diz que nós não podemos destruir o templo do Espírito. E o cigarro, comprovadamente, possui mais de 1000 substâncias químicas que destroem a saúde humana, né? Eu era fumante. Eu fui fumante durante 11 anos e quando eu me converti, eu ainda era fumante. E com 2 meses de conversão, eu consegui me libertar do vício do cigarro. Eu consegui não, né? Fui liberto pelo poder do Espírito Santo. Claramente pelo poder do Espírito Santo, porque eu já vinha num processo tentando parar de fumar há 5 anos, porque a minha esposa, até então, minha noiva, não admitia, né? Não aceitava, então eu, por respeito a ela, não fumava, e isso me despertou a querer parar de fumar, porque eu vi que aquilo também estava fazendo realmente um mal para a minha vida. E quando eu me converti, já há 5 anos eu estava tentando parar, quando eu me converti, com 2 meses eu fui liberto de uma maneira sobrenatural, que foi através da fé. Aí a questão é, se nós temos cristãos entre nós, no nosso ministério, na nossa igreja, né, que ainda tem o vício do cigarro, e é como o pastor falou, nós temos que acolher, nós temos que orientar, nós temos que ajudar, nós temos que aconselhar essas pessoas e procurar fazer elas compreenderem a necessidade de deixar aquele vício, mas também existe a pessoa que vai passar 10 anos, como é o tema do programa, e não vai largar do vício do cigarro. Como que a gente poderia explicar isso? Se a igreja está fazendo a sua parte, né? Se os irmãos ao redor também estão procurando fazer a sua parte, dar auxílio, e a pessoa 10 anos e não consegue libertar do cigarro. Eu vejo que talvez essa pessoa nunca conheceu de verdade a Cristo. Ela nunca verdadeiramente se arrependeu da sua vida promíscua do passado, né? E o cigarro seria um alerta de que isso ainda permanece, de que ela ainda permanece numa vida ainda, né, sem Cristo. Porque quando nós nos convertemos, é automático, nós sentimos a necessidade de deixar essas coisas, né? A igreja tem a sua responsabilidade de discipular, de ensinar, mas nós que recebemos a Jesus como Salvador das nossas vidas, se nós nos convertemos, nós realmente entendemos o que Jesus fez por nós, nós vamos sentir essa necessidade, nós não vamos mais aceitar que vivamos dessa maneira. Quando eu me converti com 2 meses, eu já não, meu Deus, não está certo, eu sei que isso é ruim para mim. E eu alcancei a libertação porque senti a necessidade e busquei. Então, se tem pessoas na igreja com 10 anos de conversão, e não é falha na liderança, a igreja é uma igreja que, né, prega o evangelho, né, discipula, como Jesus ensinou, ensinar a eles o caminho que eu tenho ensinado a vocês. Se a igreja tem feito essa parte, e essa pessoa ainda assim permanece há 10 anos nessa situação, talvez seja a própria pessoa que não admite que ela precisa mudar, que ela precisa deixar isso para trás. Talvez ela não veja como pecado, como eu já conversei com pessoas também, questão de fumo, não veem como pecado, não estão prejudicando a vida de ninguém, não estão prejudicando, não estão fazendo mal, não estão matando, não estão roubando, é só para elas, elas não fazem, elas respeitam os ambientes, então ela não vê como pecado. Então essa pessoa, ela ainda não conheceu a Jesus Cristo. Porque o templo do Espírito Santo está fazendo mal para o templo do Espírito Santo. Exato, está destruindo. E ela não sente essa necessidade de deixar. Quanto tempo ainda tem, dona Angélica? Ela não ouviu. Bom, Bom, vamos falar, o senhor falou do álcool, né? Sim.
E pessoas que não conseguem deixar de... Não precisa ser, como o senhor falou, não precisa ser o cara que cai na sarjeta, mas ele bebe. Todo lugar que ele vai, ele precisa dar uma bicadinha e tal. E é crente. A igreja tem que lidar com essa pessoa ou pode deixar para lá? Se ele precisa, ele é alcoólatra. Ele é dependente químico. E ele, em primeiro lugar, óbvio, tem que reconhecer isso e tem que abrir portas na sua vida para que ele seja ajudado. E a igreja tem que ajudá-lo. Eu quero fazer uma pincelada sobre um item que o pastor Marcos mencionou aí, ao meu ver, de modo muito apropriado. Há algo de sobrenatural, de subjetivo, de inexplicável que acontece na vida da pessoa quando ela se encontra com Cristo. E isso gera nessa pessoa constrangimento em relação às suas fraturas pessoais, aos seus pecados, ao seu lixo pessoal. Ou seja, a pessoa se sente constrangida. Na nossa igreja, na nossa comunidade, Primeira Igreja Batista de São Paulo, nós temos, por exemplo, é uma questão extremamente polêmica hoje, a homossexualidade, respeitamos, acolhemos, não somos agressivos, e nós temos homossexuais que frequentam a igreja e deixaram o homossexualismo, foram acolhidos pela comunidade e deixaram o homossexualismo e dizendo, verbalizando, olha, eu não tenho como mais seguir ouvindo o que eu estou ouvindo aqui dominicalmente, participando do que eu estou participando, experimentando o que eu estou experimentando aqui e continuar sendo homossexual. Eu decido deixar a minha prática homossexual. Ou seja, espontaneamente, aquela pessoa se sentiu constrangida e decidiu por si mesma romper com a velha vida. A mesma coisa, pastor Heber, você mencionou, o alcoólatra. Se ele está experimentando de fato uma presença sobrenatural do Espírito de Cristo na sua vida, se ele está experimentando de fato uma santa invasão da palavra no seu coração, da graça, do amor de Deus, da presença de Deus, essa pessoa vai se sentir constrangida. Para aí, mas eu não consigo participar aqui, estou numa festa de 15 anos, ou então aniversário de um amigo, e eu preciso, e cadê? Não tem aí a cervejinha, não tem aí o uísque, eu preciso... Não, tem algo de errado. Eu preciso fazer uma revisão, eu preciso... Se a pessoa não sente esse constrangimento, é porque... Aí eu concordo, será que realmente se encontrou com Cristo? Ou seguiu apenas um rito religioso, ou está participando apenas de uma agremiação religiosa, um grupo de pessoas que se reúne dominicalmente e tal. Eu creio muito nessa intervenção sobrenatural, Amém. Que faz com que pessoas se sintam constrangidas e aí elas recebem, óbvio, o poder do Espírito de Deus, que as auxilia, o Espírito Santo. Jesus disse, né, vos enviarei um ajudador, termo grego que a gente conhece muito bem, parácletos, ajudador, que vai auxiliá-las. Então. E aí... mas aí começam os problemas que a gente vai tratar no próximo bloco, que agora eu quero pôr o vídeo da pessoa que nos enviou, porque assim, se é o Espírito Santo que faz a obra de libertação, se é o poder de Deus que atua para mudar a conduta errada, viciada, como o senhor bem mostrou pela palavra vício, que vem do latim, significa quebrada, né? Uhum. Se é o Espírito, por que isso não é instantâneo? Por que leva um tempão? Por que os crentes precisam ficar, a pessoa se converte e tem que ir para uma casa de recuperação, ficar lá pelo menos 6 meses, 1 ano, para poder se libertar? Ué, o Espírito Santo não liberta na hora? Isso a gente vai ver no próximo bloco. Agora eu quero ouvir a opinião ou a contribuição da Ana Raquel. Ela mora em Igatu, lá no Ceará, e mandou um vídeo pra gente. Vamos ver. Paz do Senhor Jesus, eu me chamo Ana Raquel, sou da cidade de Iguatu, interior do Ceará, e congrego na Igreja Internacional da Graça de Deus. Bom, minha sugestão para o tema é:
Se o arrebatamento da igreja é depois da grande tribulação, então como explicar Apocalipse 3:10, onde diz: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam na terra. Valeu, Ana Raquel, muito obrigado. Você pode fazer seu vídeo, faz ele com o celular deitado, né? Que fica melhor para a gente visualizar na televisão. E faz que nem a Ana Raquel fez aí. Fala quem você é, de onde você é. Iguatu, não é Igatu, eu falei errado. É Iguatu, lá no Ceará. E fala também, se possível, da sua igreja, justifica a sua sugestão. Ela já está anotada, vira e meia a gente fala sobre arrebatamento aqui, mas agora ela falou, se Jesus prometeu que vai nos livrar da provação que há de vir sobre o mundo todo, numa das 7 cartas, por que o arrebatamento seria depois da grande tribulação? Boa, a gente vai pautar qualquer dia desse, tá bom? Um ósculo santo para você, Ana Raquel. Não sai daí, no próximo bloco nós vamos fazer o sorteio da foto que vai ganhar as diárias lá em Ubatuba. A gente volta já. Muito bem, o programa de hoje, vejam só, ele está discutindo a questão de crentes que mantêm vícios, apesar da conversão ter ocorrido há um bom tempo. Pastor Marcos Souza, o poder de Deus é grande, Deus criou as galáxias, só para, né? Por que ele não liberta as pessoas instantaneamente? É uma pergunta, até de certa maneira, não dá para, vamos dizer, responder afirmando que seja isso, mas uma das questões é que Deus respeita muito o ser humano, as suas escolhas, né? Eu acredito assim, quanto mais eu dou lugar ao Espírito na minha vida, mais a minha vida vai ser tratada pelo Espírito. Quanto menos eu der lugar, menos vai ser tratado. Então, essa seria a minha resposta quanto a isso. Porém, se eu colocar também, a gente tem que colocar o apóstolo Paulo dentro dessa conversa, por quê? Porque ele afirma que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, né? E o mal que ele não queria fazer, quando ele ia ver, ele já tinha feito. Nós vemos depois ele, adiante, recebendo também um espinho na carne, ou seja, acreditamos que seja algum tipo de fraqueza, né? Onde vinha um demônio e os bofeteava. E ele conviveu com essa fraqueza durante toda a sua vida servindo a Deus. Ou seja, ele nunca foi liberto dessa fraqueza, ele nunca foi liberto desse espinho. Ele combateu o bom combate, né? Terminou a carreira e guardou a fé, lutando contra isso. Então, eu vejo que muitas vezes, nós cristãos, porque eu acredito assim, nós não somos, todos nós temos áreas das nossas vidas onde nós temos fraquezas. Eu acho que, sem exceção, posso falar isso afirmando que, sem exceção, não existe o super crente, não existe o super pastor, não existe. Todos nós, em alguma área da vida, temos algum tipo de fraqueza. E o que nós temos que aprender é como Paulo aprendeu a lidar com essas fraquezas, mesmo se Deus não nos libertar delas, porque talvez o Senhor Deus permita algumas situações, como permitiu na vida de Paulo. Ele próprio enviou esse espinho na carne dele e falou: a minha graça te basta, né? Eu vejo isso como uma maneira que Deus, na vida de Paulo, agiu para que Paulo não se tornasse soberbo, para que Paulo não se achasse o super crente. Então, ele vivia com essa fraqueza. Sempre que ele fosse se exaltar, esse espinho apertava ele, doía e ele se colocava no seu lugar. Então eu vejo isso acontecendo na vida de todos nós que servimos a Deus. Não existe esse que diga, não sofro tentações mais. Não, embora eu conheci um pastor num acampamento aí, fui visitar um acampamento, e o pastor falou que ele não sofre mais tentação, né? Eu fiquei assustado. Ele falou que não... Né? Ele morreu? Ele disse que não sofre mais tentação, que ele já venceu. Então, eu acho isso um absurdo. Por que não? Todos nós, enquanto estivermos nessa vida, somos tentados porque o pecado está dentro de nós. Por que esse corpo não vai herdar a vida eterna? Uma das razões que eu vejo é porque ele é de natureza pecaminosa e não pode ser mudado isso em nós. Então, nós temos que viver com essa batalha diária. O espírito pende para a vida eterna e a carne pende para a destruição. Então, a quem nós vamos alimentar? O espírito ou a carne? Então, essa guerra é diária, essa batalha é diária. E existem fraquezas que talvez nós não vençamos neste mundo para dizer estamos libertos dessas fraquezas. Talvez, dentre elas, algum vício, né? Mas nós temos que combater isso. Ele não pode nos dominar. Nós precisamos combatê-lo, nós precisamos lutar contra ele. Porque essa sim seria a vida de um verdadeiro cristão, de um guerreiro,
de um soldado de Cristo. Combater o bom combate, lutar contra esse mal e não se deixar levar mais por ele. É uma maneira também de a nossa fé estar sendo aperfeiçoada. Eu vejo também dessa maneira. Então, por isso, em tantas situações, alguém não seja liberto dessa ou daquela fraqueza que ele tenha. Então, pastor Paulo, a sua igreja fica às portas da Cracolândia. Sim. Aliás, o senhor apoia muito fortemente o Ministério da Cristolândia, Sim. que está presente ali justamente oferecendo libertação para quem quiser sair do crack. Exatamente. As pessoas saem instantaneamente ou tem que ir para casa de recuperação? Varia. Há casos de pessoas que saem instantaneamente. E há casos de pessoas que precisam de um processo de libertação gradual. Eu vejo da seguinte forma essa questão. Acontece a libertação pontualmente, num único episódio, ou acontece gradualmente? Não há, por exemplo, biblicamente falando, modos padronizados de se reagir diante da manifestação do poder de Deus. A princípio, o que eu estou dizendo agora pode parecer um pouco distante do assunto, mas não é. Vamos lá. Daniel, quando recebeu a visitação de um anjo, ele perdeu suas forças, foi ao chão. Foi a sua reação humana. Isaías, quando contemplou a glória de Deus, os serafins, Isaías capítulo 6... ele não perdeu as forças, ele não foi ao chão, mas ele sentiu um constrangimento muito grande e disse: olha, ai de mim, que sou homem de lábios impuros, sou pecador e vivo no meio de uma gente pecadora, de lábios impuros. São duas reações distintas diante de manifestações da glória de Deus. Poder de Deus, anjos, reações distintas. Eu faço um paralelo entre essas reações distintas e o modo como pessoas reagem, ou modos variados, diante da redenção. Sim, eu já vi alcoólatra que chegou semi-embriagado na igreja, e quando eu fiz o convite para que pessoas tivessem um encontro com Cristo e viessem à frente, aquilo como acontece muito tradicionalmente nas igrejas evangélicas, e ali, aquele foi o último dia em que aquele irmão colocou uma gota de álcool na boca. Uma coisa assim impressionante. Rompeu completamente. Como conheço pessoas que passam por um processo de restauração gradual. Às vezes precisa da clínica de internação, de um tratamento. É muito difícil a gente padronizar reações humanas, quando se trata de comportamento humano. Então, há sim casos de dependentes químicos, que quando se encontram com Cristo, nosso ministério, Cristolândia, que começou na primeira de São Paulo, que hoje está no Brasil inteiro, através dos batistas brasileiros, a gente tem esse regozijo de saber que Deus usou a igreja para que isso começasse. Ao longo desses 9 anos, temos visto sim, pode parecer inacreditável para alguns, mas temos visto sim pessoas que instantaneamente, pessoas que rompem. Mas se o poder é do mesmo Deus, tinha que ser tudo igual. Mas mesmo o poder de Deus, ele é misterioso. Isaías 45, Isaías diz lá, né? Verdadeiramente, tu és Deus misterioso. Não tem como a gente Deus esquadrinhar. Tem um bilhão de maneiras de agir na vida não de tem uma como pessoa. A gente esquadrinhar, trazer aqui para a nossa reflexão mental e encaixar todas as manifestações da graça de Deus e do poder de Deus dentro da nossa razão. Bom, vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu dos entrevistados dele lá na Cracolândia. Vejam só. Uma pessoa que se converteu há mais de 10 anos, mas ainda mantém vícios passados. Na sua opinião, essa pessoa realmente se converteu? Ela teve uma experiência de transformação? Como é que a gente pode explicar uma situação dessa? Eu acho que a pessoa ainda ela não passou etapas. A vida cristã seria, você chega do primeiro ano e você vai subindo. Primeiro, segundo, terceiro. E às vezes as pessoas entrou na graça, mas ela ainda não se converteu. Ela não tem certeza se Cristo realmente desceu aqui, pagou nossos pecados. Então, a partir do momento que ela tem um contato mais íntimo com Deus,
infelizmente, às vezes no choro, aí realmente ela começa a passar etapas, e ela passando as etapas, ela tem a certeza absoluta que se ela fizer a vontade e agradar a Deus, um dia ela vai se encontrar com Ele no céu. Na minha opinião, eu acho que quando Deus faz a obra, Ele faz na hora. A pessoa tem que se converter de verdade. As coisas do passado ficou no passado. Como diz a palavra, a pessoa se torna uma nova criatura. É isso quando a pessoa realmente tem um encontro com Deus. A partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você está convertido. Amém? As coisas velhas se passaram. Não se converteu. E eu acredito que ela está no processo, porque toda a libertação é um processo. Mas nós temos que querer se libertar. Eu acredito que seja um processo, né? Ela verdadeiramente não está liberta, né? É um processo, né, para ela se libertar, né? Demora um pouquinho mesmo, né? Mas você acredita que isso é normal, então, uma pessoa que se converte ainda mantém algum tipo de vício? Não, normal não é, né? Mas é igual a gente está falando, é um processo, demora um tempo, né? A pessoa tem que fazer campanha, tem que jejuar, tem que buscar mesmo para ser liberto, né? Não, para mim ela ainda não se libertou, né? Ela tem que buscar mais, se realmente ela está com o coração aberto para buscar Deus, né? Para ela se transformar. Aí ela pode sim ser liberta, aí sem vício, sem nada. Quando uma pessoa é liberta realmente, ela não se mistura com os vícios do mundo, né? Eu acredito que ela está se adaptando ao novo caminho, entendeu? Então, às vezes as coisas acontecem paulatinamente, então pode se livrar ou não. Eu acho que é por conta da pessoa ainda não teve a total libertação, ela ainda está, como todo mundo fala, meio na igreja e meio no mundo. Ela quer os dois lados bons das duas coisas. Ela continua tomando a sua cerveja, mesmo que seja em casa ou fumando. Ela não está escandalizando o evangelho, por ela não estar fazendo isso na rua, mas ela ainda não conseguiu se libertar a ponto disso. Eu creio que é um processo, né? Onde a pessoa ela vai procurando se aproximar de Deus para que ela venha se desprender daqueles vícios, entendeu? E assim até chegar um ponto em que ela vai encontrar a libertação de verdade, entendeu? Mas não que ela não seja convertida. Creio que ela já é convertida, só precisa se desprender desses vícios aí. Várias opiniões, né? Gostei, foi muito legal. Legal mesmo. Agora, pastor Marcos, eu queria saber do senhor o seguinte. A Bíblia fala que o domínio próprio ou a temperança são resultado da ação do Espírito Santo na vida da gente. Sim. É o fruto do Espírito. Sim. Então não depende da pessoa, depende do Espírito dar o domínio próprio. Se a pessoa não tem domínio próprio, a culpa não é dela, é do Espírito Santo. Seria fácil atribuir a culpa ao Espírito Santo, né? Que é perfeito. Mas a questão é que para a pessoa exercer o fruto do Espírito, ela tem que dar lugar ao Espírito Santo, né? Que é o que eu comentei. Quanto mais eu buscar o Senhor, mais Ele vai agir na minha vida. Quanto menos eu buscar, menos Ele vai agir na minha vida. E se eu não buscar, Ele não vai agir. Né? Não vai haver transformação. Né? Eu sei que a salvação é obra do Senhor. Não há participação do homem nisso. Mas quando Ele nos salva, deve existir em nós o constrangimento que nós falamos. Isso tem que acontecer em nós se nós somos convertidos. Nós vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Nós vamos dar liberdade ao Espírito Santo de trabalhar nas nossas vidas. E o fruto do Espírito é uma manifestação, né, dessa conversão. Na medida em que nós vamos exercendo amor, fé, paz, né, domínio próprio, eu vejo que é o nível de espiritualidade em nós crescendo por ação do Espírito Santo, na medida em que nós estamos dando lugar ao Senhor para trabalhar dentro das nossas vidas. Ele começou uma boa obra, Ele vai terminar. Algumas Ele termina antes, outras Ele vai terminar depois. Mas Ele vai terminar se nós somos do Senhor. Não há como essa pessoa não alcançar, né, uma vida nova. Um dos comentários falou assim: se nós somos nova criatura, né, as coisas velhas já passaram, mas não é assim. Isso não é assim. Eu acho que esse verso ele é mal interpretado, porque o mesmo Paulo que citou isso nas Escrituras em 2 Coríntios 5,17, ele também cita que nós devemos nos despojar do velho homem dia a dia. Então, quer dizer, não é um passe de mágicas que a pessoa está totalmente liberta dos seus vícios, das suas crenças erradas, porque quanto crente ainda, né, a mulher foi ser batizada, na hora de descer as águas, falou: Vixe Maria, pastor, a água está gelada. O pastor falou para ela: minha irmã, não se fala mais assim aqui. Nossa Senhora, pastor, mas só estou dizendo que a água está gelada. Você entendeu? Não é uma
Não é algo automático, né? A pessoa vai crescendo paulatinamente, como foi dito, é um processo, né? Quanto mais nós buscarmos, mais rápido essa libertação total vai acontecer, mas ainda existirá alguma coisa, algum tipo de fraqueza que vai permanecer justamente para nos manter humildes. Porque se formos totalmente libertos, não houver mais nenhum tipo de fraqueza, eu acho que o crente deixa de ser humilde, vai se tornar uma pessoa soberba e vai querer subir no altar para pisar nos demais. Né? Isso não tem, não, pastor. Não tem. Eu acho que eu estou falando de algum outro país, de alguma igreja em algum outro país, né? Aqui não tem isso, não. Bom, pastor Paulo, e quando o crente chega e fala assim, pastor, pois é, eu tenho esse problema, já luto há muitos anos, não consigo de jeito nenhum, não sei por que Deus não me liberta. O que a gente fala para ele? Se a gente percebe que a pessoa está sendo muito sincera, isso fica nítido. Se a gente percebe que aquela luta é uma luta muito intensa, que aquele irmão tem, se fica muito claro que aquele irmão é um irmão que busca de verdade as Escrituras e por alguma razão, de tempos em tempos, ele é vencido por aquela fraqueza, eu acho que o nosso dever é abraçar, perseverar no auxílio, caminhando com aquele irmão, ajudando, encorajando, buscando fortalecê-lo, quando se percebe nitidamente. Eu tenho mais de 30 anos de ministério pastoral e já lidei, pastor Heber, já lidei, pastor Marcos, com pessoas assim, que mesmo com muita sinceridade, mesmo com nítida busca pela presença de Deus, e a pessoa progride, e às vezes acontece, e a pessoa tem um momento difícil de deslize, de fragilidade emocional, até com pastores. E o nosso olhar de compaixão e de misericórdia nunca pode deixar de estar presente. Mas também se percebe nitidamente quando a pessoa tem aquela atitude de negligência, de superficialidade na sua vida com Deus, com a palavra, com Cristo, com o Espírito de Deus. Isso fica nítido também. Então, penso, pastor Heber, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, quando fica nítida essa negligência, a ação tem que ser, sim, uma ação disciplinar. A Bíblia prevê isso. E quando se percebe que há uma busca muito genuína por mudança, por metamorfose, arrependei-vos, disse lá João Batista. Arrependei-vos, disse o Senhor Jesus no início do seu ministério. Arrependei-vos, disse Pedro lá em Atos 2, quando Pentecostes. Nos 3 momentos, o vocábulo é referência à metanoia. São flexões, mas referência à metanoia. E metanoia significa transformação, que vem do termo, ou que dá origem à metamorfose, que a gente conhece bem. A pessoa está buscando metamorfose, transformação. Quando se percebe isso nitidamente, essa pessoa tem que ser acolhida e tem que ser ajudada. A Igreja de Cristo, ela sempre é includente. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Há o valor afetivo, nos ajudamos uns aos outros. A igreja não pode ser lugar de ajuizamento, dedo em riste. A fé cristã, em busca da correção, nós mostramos os músculos dos valores cristãos, aquela coisa quase que raivosa, jamais. Então, o acolhimento, é verdade que é preciso que haja do outro lado também uma sinceridade muito grande na busca por superação das fraquezas. A gente está chegando ao final do programa e temos que fazer o sorteio da foto que foi escolhida. Eu não sei qual é a foto, nós contratamos um computador da NASA para fazer um sorteio bem... com todas as fotografias, né, bastante isento e tal, e os componentes da foto vão ganhar até 5 diárias, ou diária para 5 pessoas, de um final de semana naquela pousada. Põe a imagem da pousada de novo, né, até para a gente poder agradecer a esse presente que está sendo dado para os nossos telespectadores, lá em Ubatuba, na Praia da Fortaleza. A pessoa vai se acertar lá qual vai ser a época em que eles vão passar o fim de semana
lá, né? E tem o telefone aí, se você quiser, pode agendar, tem desconto para pastor, viu? Pastor, as igrejas podiam dar um presente para os pastores, né? Falar, vai lá passar o fim de semana, né? Que o meu rebanho te ouça. Amém. Vamos lá. Qual é a foto sorteada, dona Angélica? Põe no ar. E quem é? A Sheila e o Daniel, que moram em Caieiras, na Grande São Paulo, ganharam. Vamos passar uma segunda lua de mel. Que beleza. Muito bom. Que beleza, maravilha. Parabéns. Sheila e Daniel, Deus abençoe vocês. Obrigado pela sua audiência. E agora a gente começa um novo ciclo. Você continua mandando sua foto, seu vídeo, para concorrer a um presente que a gente vai divulgar. É o livro, né? O livro do pastor Jamierson e do pastor Fabrício sobre coaching evangélico, tá bom? Manda aí a foto que você já está concorrendo a partir de amanhã, no programa de amanhã. Vamos ver como ficou o resultado da nossa enquete. A enquete... tá. Pode ser longa? Sim, ou que tem crente com vício. 88%, olha. A crente Tayara tá viciada aí, quer tempo para... Vai precisar da eternidade, mas né, pastor Heber, eu vejo algo muito interessante aí. A igreja está se tornando cada vez mais acolhedora. Ou tolerante, né? Que não seja complacência excessiva. Não, mas... sei. Quem não tem complacência é a minha diretora que está brigando comigo, que nós estouramos o tempo. A gente se vê no próximo Vejam Só e Deus vai castigar ela. Vamos lá.